Mamãe, ela estava cuidando de mim quando você não podia. Um empresário viúvo consumido pelo luto e pelo trabalho contrata uma babá para cuidar da única coisa que lhe resta de sua amada esposa, sua filha recém-nascida. Mas um dia, ao voltar para casa antes do previsto, se depara com uma cena que o deixa sem palavras e faz com que todo o seu mundo se abale. O que descobre o obriga a enfrentar não apenas seus próprios demônios, mas também um segredo doloroso que sua funcionária vem guardando. O que pode ser tão impactante a ponto de mudar o destino de 3 almas para sempre? Se você gosta deste tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever em nosso canal Histórias que Tocam o Coração. Publicamos vídeos todos os dias. Dê like no vídeo se gosta desta história e deixe um comentário contando sua própria história. Adoramos contar as histórias que as pessoas nos enviam. O que está acontecendo aqui? A voz de Ricardo Montenegro rompeu o silêncio da ampla sala de estar de sua mansão no Morumbi. Parado na porta, o empresário sentiu que a pasta de couro nacional deslizava entre seus dedos, batendo no piso de mármore com um som abafado. Sentada na poltrona junto à janela, Isabela levantou o olhar rapidamente. Seu rosto empalideceu ao encontrar os olhos impactados de seu patrão. A pequena Valentina, de apenas 2 meses, continuava mamando tranquilamente em seu peito exposto, alheia ao drama que começava a se desenrolar. Senhor Montenegro! A voz de Isabela saiu estrangulada. O senhor deveria estar em reunião até o final do dia. Ricardo deu 2 passos para dentro da sala, seu rosto uma máscara de confusão e incredulidade. As reuniões canceladas, o retorno antecipado, nada disso importava agora. Só conseguia processar a imagem diante dele. Sua funcionária, contratada há menos de 1 mês, amamentando sua filha. Você está... As palavras falharam como se seu cérebro se recusasse a verbalizar o que seus olhos viam. O que você pensa que está fazendo com minha filha? Valentina, perturbada pela alteração na voz de seu pai, soltou o mamilo e começou a choramingar. Isabela, com a prática de quem lida com bebês diariamente, rapidamente a posicionou contra seu ombro, dando leves tapinhas nas costas enquanto tentava arrumar a roupa com a mão livre. Posso explicar? Disse ela, a voz mais firme do que seu olhar trêmulo sugeria. Valentina está rejeitando todas as fórmulas desde ontem. Tentei cada marca que o senhor comprou, mas ela vomitava e chorava sem parar. Ricardo permaneceu imóvel enquanto sua mente viajava 8 semanas no tempo. O dia que deveria ter sido o mais feliz de sua vida se transformou num pesadelo, quando Helena, sua esposa, não resistiu às complicações do parto. Em um instante, todos os planos cuidadosamente traçados desmoronaram. A casa que compraram pensando na família que formariam, o quarto decorado com tanto carinho, o futuro que haviam imaginado juntos. Tudo agora parecia uma cruel ironia. Nos dias que se seguiram ao funeral, Ricardo enfrentou o luto da única maneira que conhecia, mergulhando no trabalho e delegando o cuidado de Valentina a profissionais. A mansão de 800 metros quadrados, no bairro mais nobre de São Paulo, se tornou um lugar onde ele apenas dormia, evitando os cômodos que guardavam lembranças de Helena, evitando até mesmo olhar demoradamente para a filha que tinha os mesmos olhos da mãe. Isabela havia sido a 3ª babá contratada em menos de 2 meses. As 2 anteriores não suportaram as noites de choro incessante de Valentina, que parecia sentir a ausência da mãe e o distanciamento emocional do pai. Com seu currículo impecável em enfermagem neonatal, Isabela trouxe uma calma à casa que não se via há muito tempo. Nas 3 semanas desde sua contratação, os episódios de choro haviam diminuído consideravelmente, e Ricardo encontrou na rotina previsível sair antes do amanhecer, voltar quando Valentina já estava dormindo, uma forma de coexistir com a dor. Agora, porém, essa frágil paz estava despedaçada diante de seus olhos. Isso não... começou ele, passando a mão pelo cabelo escuro, num gesto de pura perplexidade. Isso não explica por que você está amamentando minha filha. A palavra finalmente saiu carregada de uma confusão que ia além do momento presente. A amamentação era algo que Helena nunca teria a oportunidade de fazer.
Era um território que, em sua mente, permaneceria para sempre vazio, como tantos outros espaços que a morte de sua esposa havia deixado. Isabela respirou fundo, seus olhos agora fixos nos de Ricardo. Ela estava desidratando, senhor. A pediatra só retornaria minha ligação em algumas horas. Sua secretária disse que o senhor estava incomunicável e Valentina precisava se alimentar. Mas como você... Ricardo gesticulou vagamente em direção ao peito da babá, envergonhado demais para elaborar. Como posso produzir leite? Completou Isabela a pergunta que ele não conseguia formular. Sua voz perdeu um pouco da firmeza ao continuar. Tive um bebê há 4 meses. A revelação ficou suspensa no ar, inesperada. Ricardo franziu o senho, confuso. Durante o rigoroso processo de seleção coordenado por sua equipe, nada sobre um filho havia sido mencionado no currículo ou nas referências de Isabela. E onde está essa criança? Por que não mencionou quando foi contratada? O semblante de Isabela se escureceu de uma maneira que Ricardo jamais havia presenciado nas poucas interações que tiveram. Ele não sobreviveu. As 3 palavras caíram como pedras no espaço entre eles. Valentina soltou um pequeno arroto e se aninhou no ombro de Isabela, adormecendo quase instantaneamente, como se finalmente estivesse satisfeita após dias de desconforto. Ricardo sentiu o impacto da revelação como um golpe físico. Sua raiva inicial deu lugar a uma confusão desconcertante. Morte. Aquela mesma sombra que havia arrancado Helena de seus braços também havia tocado a vida desta mulher que agora segurava sua filha. Começou sem saber como prosseguir. Não precisamos falar sobre isso, interrompeu Isabela com uma compostura que contrastava com a vulnerabilidade momentânea que acabara de demonstrar. Entendo se o senhor preferir que eu não faça isso novamente, ou se quiser que eu deixe o emprego. Ricardo observou sua filha dormindo tranquilamente. Nos últimos dias haviam tentado 5 tipos diferentes de fórmula infantil, consultado 2 especialistas e Valentina continuava irritável, rejeitando a alimentação, perdendo peso. Agora, pela primeira vez em semanas, parecia verdadeiramente em paz. Precisamos conversar sobre isso, disse finalmente, sua voz mais controlada. Mas não agora. Estarei no escritório. Deu meia volta para sair, mas parou ao ouvir a voz de Isabela novamente. Senhor Montenegro. Ele se virou, encontrando o olhar firme da babá. Sei que é uma situação inesperada, mas Valentina finalmente conseguiu se alimentar sem dor. Talvez possamos pensar no que é melhor para ela acima de tudo. As palavras atingiram Ricardo de uma forma que não esperava. O que é melhor para ela não era algo que ele havia considerado realmente desde o nascimento de Valentina. Havia providenciado o melhor berço, os melhores médicos, a babá mais qualificada, mas nunca havia parado para pensar verdadeiramente no bem-estar emocional e físico imediato de sua filha. Continuaremos essa conversa mais tarde. Foi tudo que conseguiu dizer antes de se retirar, deixando para trás Isabela com Valentina dormida em seus braços e uma sensação inquietante de que algo fundamental havia mudado naquela casa. No isolamento de seu escritório, Ricardo Montenegro, o homem que havia construído um império imobiliário do zero, que negociava milhões sem pestanejar, se descobriu completamente perdido sobre como proceder. Pela primeira vez desde a morte de Helena, algo o forçava a pensar realmente em sua filha, não apenas como uma responsabilidade abstrata, mas como um pequeno ser humano com necessidades imediatas. E no centro desse dilema estava Isabela, a mulher que carregava sua própria dor silenciosa, enquanto oferecia a Valentina algo que ele não poderia proporcionar, por mais dinheiro ou poder que tivesse. O sol começava a se pôr sobre os jardins impecáveis da mansão. Ricardo observou o céu alaranjado através da ampla janela, uma pergunta ecoando em sua mente. O que Helena teria feito nesta situação? A resposta veio quase imediatamente, com a clareza que sempre havia caracterizado sua falecida esposa. Ela teria pensado primeiro em Valentina, no seu bem-estar, acima de qualquer convenção social ou desconforto pessoal. Mas Helena não estava mais ali. E agora, pela primeira vez em 2 meses, Ricardo precisava assumir realmente seu papel como pai,
tomando uma decisão que não poderia ser delegada a nenhum funcionário ou assessor. A noite caiu sobre a mansão Montenegro, trazendo consigo um silêncio diferente do habitual. Ricardo permaneceu em seu escritório por horas. Os contratos e planilhas que normalmente consumiam sua atenção agora estavam ignorados sobre a mesa de carvalho maciço. A cena que havia presenciado mais cedo continuava se repetindo em sua mente como um filme em loop. Isabela amamentando Valentina, o olhar de paz no rosto de sua filha, a revelação sobre o bebê perdido da babá. 2 xícaras de café esfriaram intocadas ao seu lado, enquanto tentava decidir o que fazer. Em qualquer outra situação profissional, Ricardo teria agido de maneira imediata e decisiva, mas isso era diferente. Isso envolvia sua filha, a filha que mal conhecia, que evitava olhar nos olhos por medo de ver Helena refletida neles. Uma batida leve na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", disse, sua voz mais rouca do que esperava. Isabela apareceu no batente da porta, ainda vestida com o uniforme simples que usava durante o dia. O semblante sereno, mas com uma tensão evidente nos ombros. "Valentina acabou de dormir, senhor. Pensei que talvez quisesse vê-la antes de eu me recolher." Era um convite que ela fazia todas as noites, e que Ricardo invariavelmente recusava com alguma desculpa sobre trabalho inacabado. Desta vez, porém, se encontrou assentindo. "Obrigado, Isabela. Na verdade, acho que precisamos conversar." Um breve assentimento foi a resposta dela. Ricardo se levantou, surpreso de como pesados pareciam seus membros após horas de imobilidade contemplativa. Seguiu Isabela pelo amplo corredor, as paredes decoradas com obras de arte caras que Helena havia selecionado com tanto cuidado. Mais um lembrete do que havia perdido. Pararam na porta do quarto de Valentina. A luz suave do abajur projetava sombras delicadas nas paredes de tom pastel. No berço branco, a pequena dormia pacificamente, o peito subindo e descendo numa respiração tranquila. Ricardo notou pela primeira vez em semanas como as bochechas de sua filha pareciam mais cheias, seu semblante mais descansado. "Ela não costuma dormir tão bem", observou quase para si mesmo. "Hoje foi um bom dia", respondeu Isabela, mantendo a voz baixa. Depois que conseguiu se alimentar adequadamente, não teve mais cólicas. Ricardo assentiu, ainda contemplando sua filha. Algo estranho acontecia em seu peito, uma sensação que não conseguia nomear. Talvez fosse apenas a culpa por sua ausência deliberada, ou talvez algo mais profundo, que preferia não examinar naquele momento. "Vamos para a sala de estar", disse finalmente, afastando-se do berço. "Podemos conversar lá sem incomodá-la." A sala de estar era uma das dependências menos frequentadas da mansão, impessoal como o cenário de uma revista de decoração, com sofás de couro italiano que nunca haviam sido realmente usados e uma lareira que jamais fora acesa. Ricardo indicou que Isabela se sentasse enquanto ele permanecia de pé, movendo-se inquieto pelo espaço. "Sobre o que aconteceu hoje", começou, após um momento de silêncio. "Entendo que você acreditou estar agindo no melhor interesse de Valentina." Isabela manteve as mãos quietas sobre o colo, apenas observando seu patrão com atenção. "Sim, senhor. Tentei todas as alternativas possíveis antes, mas após quase 24 horas rejeitando a fórmula, estava preocupada com a desidratação." "E por que não me ligou?" A pergunta saiu mais acusatória do que Ricardo pretendia. Um breve lampejo de algo parecido com desafio cruzou o olhar de Isabela. "Liguei, senhor. 3 vezes. Sua secretária, Dona Laura, disse que o senhor estava numa reunião crucial que não poderia ser interrompida." Ricardo parou sua caminhada inquieta. Era verdade. Havia dado instruções a Laura para não passar nenhuma ligação durante sua reunião com os investidores chineses. Reunião que acabou sendo cancelada na última hora. "Entendo", disse finalmente. "Ainda assim, amamentar minha filha é algo extremamente pessoal, Isabela. Ultrapassa os limites profissionais de várias maneiras." "Concordo plenamente, senhor", respondeu ela, surpreendendo-o. "Foi uma decisão de emergência que tomei consciente de suas implicações."
Se preferir que eu deixe o emprego, compreenderei. A calma resignação na voz dela o desconcertou. Ricardo esperava defesas, justificativas, até mesmo súplicas para manter o trabalho, não essa aceitação tranquila. Não estou falando de demiti-la, esclareceu, passando a mão pelo cabelo, num gesto que se tornava cada vez mais frequente. Estou tentando entender exatamente o que aconteceu e como proceder daqui em diante. Um breve silêncio se instalou entre eles. Lá fora, o vento balançava suavemente as folhas das árvores no jardim bem cuidado, criando sombras dançantes contra as amplas janelas. Posso fazer uma pergunta pessoal, senhor? Isabela quebrou o silêncio, sua voz calma, mas firme. Ricardo assentiu, intrigado. Quando foi a última vez que o senhor segurou Valentina? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Tentou retroceder mentalmente, buscando na memória a última vez que havia realmente tomado sua filha nos braços. Na maternidade, no funeral de Helena, nos dias confusos que se seguiram. Não me lembro exatamente, admitiu, a confissão deixando um gosto amargo em sua boca. Isabela não demonstrou julgamento, apenas um leve assentimento de compreensão. Valentina sente sua falta, senhor Montenegro. Bebês precisam de contato, de conexão. Todas as fórmulas caras do mundo não substituem isso. Estou provendo tudo o que ela precisa, defendeu-se Ricardo, sentindo-se inexplicavelmente atacado. Os melhores médicos, os melhores produtos. Ela precisa do pai, interrompeu Isabela com uma audácia que surpreendeu ambos. Depois, mais suavemente. Perdoe a franqueza, senhor. Não é meu lugar dizer isso. Ricardo sentiu seu rosto esquentar. Uma parte dele queria reafirmar exatamente isso, que não era lugar dela opinar sobre sua relação com sua filha. Mas outra parte, uma que vinha sendo sufocada durante 8 semanas, sabia que Isabela estava certa. Por que não mencionou seu bebê na entrevista? Perguntou, mudando abruptamente de assunto. O rosto de Isabela perdeu um pouco de cor, mas sua voz permaneceu controlada. Porque precisava deste emprego, senhor. E porque falar de Daniel ainda dói demais. Daniel, repetiu Ricardo, o nome do bebê que nunca conheceria, tornando tudo mais real. O que aconteceu? Isabela desviou o olhar por um momento, focalizando um ponto distante além da janela. Nasceu prematuro de 7 meses. Lutou por 3 semanas na UTI neonatal, mas seus pulmões não estavam suficientemente desenvolvidos. Fez uma pausa, respirando fundo. Eu estava lá quando ele partiu, segurando sua mãozinha. O nó que se formou na garganta de Ricardo o pegou de surpresa. Aquela dor ele conhecia. Aquela sensação de impotência diante do inevitável, de raiva contra um universo que parecia indiferente ao sofrimento. Sinto muito, disse, as palavras soando inadequadas até para seus próprios ouvidos. O leite continuou vindo, prosseguiu Isabela, como se precisasse explicar. Tentei que secasse, mas talvez não tenha tentado com força suficiente. Talvez alguma parte de mim não quisesse deixar ir essa última ligação com ele. Ricardo finalmente se sentou, escolhendo a poltrona oposta à de Isabela. Pela primeira vez desde que a contratou, realmente a olhou. Não apenas a profissional competente com referências impecáveis, mas a mulher com sua própria história, sua própria dor, seus próprios fantasmas. O que Helena diria sobre isso? Perguntou em voz alta, sem se dar conta. Perdão, senhor. Minha esposa, esclareceu Ricardo, sentindo a pontada familiar ao mencionar Helena. Estou tentando imaginar o que ela pensaria desta situação. Isabela considerou a pergunta por um momento, com o respeito de quem fala de alguém que nunca conheceu, mas cuja presença era palpável em cada canto daquela casa. Não conheci sua esposa, senhor Montenegro, mas imagino que, como mãe, ela pensaria primeiro no bem-estar de Valentina. As palavras fizeram eco daquelas que se haviam formado na mente de Ricardo horas antes, em seu escritório. Helena sempre fora prática, colocando as necessidades acima das convenções. Lembrou-se de como havia defendido a decisão de dar à luz em casa, contra a opinião de todos os médicos, decisão que ele acabou convencendo-a a reconsiderar, graças ao céu. Helena sempre soubera o que queria, sempre confiara em seus instintos. O silêncio voltou a envolvê-los,
mais confortável desta vez, como se um entendimento tácito começasse a se formar. "O que você propõe, então?" perguntou Ricardo finalmente, surpreendendo-se com a pergunta. Isabela pareceu igualmente surpreendida. "Senhor?" "Para Valentina, sobre a alimentação. O que você acha que deveríamos fazer?" Os olhos de Isabela se abriram ligeiramente, talvez pela inclusão no processo de decisão, talvez pelo uso do deveríamos, uma palavra que implicava parceria, não apenas hierarquia. "Se me permite a sugestão", começou ela com cautela, "poderíamos consultar a pediatra sobre a possibilidade de complementar a alimentação de Valentina. Fórmula quando possível e, bem, quando ela rejeitar, eu poderia..." Deixou a frase inacabada, mas o significado estava claro. Ricardo considerou a proposta. Era inusitada, sem dúvida. Provavelmente levantaria sobrancelhas se fosse mencionada em seus círculos sociais. Mas se beneficiasse Valentina... "Seria apenas temporário, é claro", acrescentou Isabela rapidamente. "Até encontrarmos uma fórmula que ela aceite bem." Ricardo assentiu lentamente. "Acho que podemos tentar", disse finalmente. "Mas com acompanhamento médico, e eu gostaria de estar mais presente nos cuidados de Valentina daqui em diante." Algo parecido com alívio, ou talvez aprovação, passou pelo rosto de Isabela. "Ela ficaria muito feliz com isso, senhor." Nesse momento, o interfone do berço na mesinha próxima emitiu o som inconfundível do choro de Valentina. Isabela fez menção de se levantar, mas Ricardo a deteve com um gesto. "Vou eu", disse, surpreendendo ambos. "Já é hora de eu conhecer minha filha." O choro de Valentina ecoava pelo corredor enquanto Ricardo se dirigia ao quarto de sua filha. Seus passos hesitantes traíam a confiança que havia tentado demonstrar momentos antes. Parou brevemente na porta, a mão apoiada na maçaneta, uma onda de ansiedade percorrendo seu corpo. Por um instante, considerou voltar e pedir a Isabela que o acompanhasse, mas descartou o pensamento. Era hora de enfrentar o que vinha evitando durante 2 longos meses. O quarto estava imerso na penumbra, iluminado apenas pelo abajur em forma de lua que projetava suaves estrelas no teto. Valentina chorava no berço, os punhos pequenos fechados agitando-se no ar. Ricardo se aproximou lentamente, como se temesse assustar sua própria filha. "Olá, Valentina", murmurou inclinando-se sobre o berço, inseguro de como proceder. O choro continuou implacável. Ricardo sentiu o pânico crescer em seu peito. O que deveria fazer agora? Pegá-la? Mas como? E se a machucasse sem querer? Todos os livros sobre paternidade que Helena o fizera comprar durante a gravidez permaneciam intocados numa estante do escritório. Respirou fundo e, com um cuidado excessivo, deslizou as mãos sob o pequeno corpo de Valentina. Acomodou-a desajeitadamente contra seu peito, tentando lembrar como as enfermeiras faziam na maternidade. A cabeça do bebê se apoiou no vão de seu cotovelo, o rostinho vermelho de tanto chorar agora voltado para ele. "Calma, calma", sussurrou balançando-se suavemente, sem saber se o movimento era para acalmar sua filha ou a si mesmo. "Papai está aqui." A palavra papai soou estranha em seus lábios, como se pertencesse a outro homem, em outra vida. Valentina continuou chorando, aparentemente indiferente a seus esforços. Ricardo começou a caminhar pelo quarto, tentando imitar os movimentos que havia visto Isabela fazer tantas vezes durante as breves aparições que fazia antes de se refugiar no trabalho. "Acho que ela está com fome." A voz de Isabela o sobressaltou. Estava parada na porta, observando-o com uma expressão que misturava compreensão e um toque de aprovação. "Como você sabe?" perguntou Ricardo, sentindo-se estranhamente vulnerável sob o olhar dela. "O choro é diferente", explicou Isabela se aproximando. "Logo você aprenderá a distinguir. Fome, sono, cólica, desconforto. Cada choro tem seu próprio tom." Ricardo olhou para Valentina como se tentasse decifrar uma linguagem secreta. A ideia de que sua filha se comunicava de formas que ele não sabia interpretar o encheu de uma tristeza repentina. Quanto já havia perdido nesses 2 meses de afastamento deliberado? "Posso tentar primeiro com a fórmula?"
ofereceu Isabela, estendendo as mãos para o bebê. Não, respondeu Ricardo, surpreendendo ambos. Quero tentar alimentá-la eu mesmo com a fórmula. Quer dizer, pode me mostrar como? Um breve sorriso iluminou o rosto de Isabela. Claro, senhor. Vou preparar a mamadeira. Enquanto Isabela se dirigia à pequena copa anexa ao quarto do bebê, Ricardo continuou caminhando com Valentina nos braços. Gradualmente, o choro diminuiu para pequenos soluços, como se a bebê estivesse intrigada por essa presença diferente, esse calor desconhecido. Ricardo se encontrou estudando cada detalhe do rosto de sua filha, o nariz pequeno e arrebitado como o de Helena, os lábios que formavam um perfeito botão de rosa, as sobrancelhas delicadas que agora se franziam em confusão. Você tem meus olhos, murmurou, notando pela primeira vez o tom verde acinzentado que começava a se definir na íris do bebê. Mas o resto é tudo dela. Valentina piscou como se entendesse. Um de seus punhos se abriu para agarrar a gola da camisa de Ricardo. O gesto simples e instintivo provocou um nó em sua garganta. Isabela voltou com a mamadeira preparada, um pano de flanela sobre o ombro. A temperatura está ideal, disse entregando o objeto a Ricardo. Aqui, deixe-me mostrar como segurá-la para a alimentação. Com instruções gentis, Isabela guiou Ricardo à posição correta. Valentina, no entanto, tinha outros planos. Assim que o bico da mamadeira tocou seus lábios, virou o rosto, recomeçando a chorar com renovada intensidade. Ela não quer, constatou Ricardo, uma mistura de frustração e impotência em sua voz. Pode levar algumas tentativas, animou Isabela. Bebês podem ser teimosos. 15 minutos depois, após várias tentativas infrutíferas, Valentina continuava rejeitando veementemente a fórmula, seu choro agora abafado contra o ombro de Ricardo, que a balançava cada vez mais ansiosamente. Talvez seja melhor que você, começou ele, olhando significativamente para Isabela. Ela entendeu imediatamente. Tem certeza, senhor Ricardo? Ele assentiu, sentindo-se estranhamente derrotado, mas também aliviado. O bem-estar de Valentina era mais importante que seu próprio desconforto com a situação inusitada. A esperarei na sala ao lado enquanto... Você sabe, a menos que prefira que eu vá completamente. Não é necessário, senhor, respondeu Isabela, pegando Valentina gentilmente de seus braços. É natural. Não há nada que precise esconder. Ainda assim, Ricardo optou por dar-lhes privacidade, retirando-se para a sala adjacente. De lá podia ouvir o choro de Valentina diminuir gradualmente até cessar por completo. Ficou ali parado junto à janela, observando o céu noturno salpicado de estrelas, sentindo uma estranha mistura de emoções. Havia algo profundamente perturbador, mas também tocante em saber que sua filha estava sendo nutrida pelo leite de outra mulher. Uma mulher que havia perdido seu próprio filho, mas que ainda podia oferecer esse dom da vida. Era confuso, doloroso, mas também certo de alguma forma. 20 minutos depois, Isabela reapareceu com Valentina adormecida em seus braços. Ela dormiu quase instantaneamente, informou em voz baixa. Quer colocá-la no berço? Ricardo hesitou, mas assentiu. Seguiu Isabela de volta ao quarto, observando atentamente como ela transferia o bebê adormecido para o berço, com movimentos suaves e precisos. Valentina nem se mexeu, seu rostinho a imagem perfeita da paz. Você é muito boa nisso, comentou Ricardo quando voltaram ao corredor. Obrigada, senhor, respondeu Isabela, um leve rubor colorindo suas bochechas. Anos de prática na UTI neonatal ajudam. Ficaram em silêncio por um momento, ambos processando os eventos daquela noite extraordinária. Amanhã ligarei para a doutora Morales, disse Ricardo finalmente, a pediatra de Valentina, para discutir este acordo, e também vou reajustar minha agenda para estar mais presente. Isabela assentiu, uma expressão de aprovação em seu rosto. Valentina ficará feliz. As primeiras semanas são cruciais para o desenvolvimento do vínculo. Estou 2 meses atrasado, então, constatou Ricardo, um toque de amargura na voz. Nunca é tarde demais, senhor,
respondeu Isabela com uma suavidade que o pegou de surpresa. Bebês têm uma capacidade extraordinária de adaptação e amor. Amor. A palavra pairou entre eles, carregada de significados não expressos. Amor. O que Ricardo sentia por Helena e não conseguia mais demonstrar. O que deveria sentir por Valentina, mas temia se permitir. O que Isabela havia sentido por seu filho perdido e agora, de alguma forma, redirecionava para o bebê sob seus cuidados. Boa noite, Isabela, disse Ricardo subitamente exausto, como se o peso emocional daquele dia finalmente o atingisse por completo. Boa noite, senhor Montenegro, respondeu ela com um leve assentimento. Enquanto caminhava para seu quarto, Ricardo se deu conta de que, pela primeira vez desde a morte de Helena, não se dirigiria imediatamente ao escritório para trabalhar até a exaustão. Em vez disso, sentia uma profunda necessidade de descanso, não apenas físico, mas também emocional. A manhã seguinte trouxe uma rotina diferente à mansão Montenegro. Pela primeira vez em 8 semanas, Ricardo não saiu antes do amanhecer. Em vez disso, tomou seu café na espaçosa cozinha, onde Isabela já preparava a primeira mamadeira do dia. Bom dia, cumprimentou, sentindo-se estranhamente deslocado em sua própria casa. Bom dia, senhor, respondeu Isabela, claramente surpresa por sua presença. Valentina acordou há pouco. Acabei de trocá-la. Ela aceitou a fórmula? Perguntou Ricardo, tentando soar casual enquanto se servia de café. Isabela hesitou apenas um instante. Não, senhor. Tentei, mas ela rejeitou novamente. Ricardo assentiu, compreendendo o não dito. Entendo. E como ela está agora? Muito bem. Está no carrinho na varanda. Gosta da luz da manhã. Ricardo terminou seu café rapidamente. Vou vê-la antes de ir para o escritório. O pequeno carrinho estava posicionado estrategicamente na varanda coberta, onde os primeiros raios de sol criavam um padrão dourado no piso de madeira. Valentina estava acordada, os olhos verdes atentos, fixos num móbile colorido pendurado sobre ela. Ao ver Ricardo se aproximar, seu olhar se desviou para o rosto dele, sem reconhecimento, mas com óbvia curiosidade. Bom dia, pequena, disse ele, sentindo-se estranhamente nervioso. Para sua surpresa, Valentina respondeu com um pequeno movimento de pernas e um som que quase parecia um gorjeio. Ricardo sentiu algo se mexer dentro dele, uma emoção que não pôde nomear, mas que o fez sorrir involuntariamente. Isabela observava a cena da porta da varanda, um olhar de aprovação em seu rosto. A doutora Morales poderá nos receber às 14 horas hoje, informou Ricardo, ainda olhando para Valentina. Pedi a Laura que reprogramasse meus compromissos. Poderia nos acompanhar? Claro, senhor, respondeu Isabela, a surpresa evidente em sua voz. Será que devo mencionar que... Vamos ser completamente honestos sobre a situação, interrompeu Ricardo, finalmente desviando o olhar de Valentina para encarar Isabela. Quero saber se há riscos, benefícios, alternativas, tudo. Isabela sentiu um alívio visível passar por seu rosto. Obrigada, senhor. Ricardo voltou a olhar para Valentina, que agora tinha a atenção novamente capturada pelo móbile dançante. Não me agradeça ainda, disse, sua voz mais suave do que pretendia. Não sei como será essa conversa ou o que decidiremos depois. Só sei que quero o melhor para ela. E naquele momento, com a luz da manhã banhando o pequeno rosto de sua filha, Ricardo se deu conta de que era verdade. Pela primeira vez desde que a segurou brevemente na maternidade, se sentia realmente como o pai de Valentina, não apenas como o provedor distante que garantia seu conforto material, mas como alguém genuinamente preocupado com seu bem-estar. O que Helena teria pensado deste acordo inusual que começava a se formar? A pergunta ainda ecoava em sua mente, mas agora vinha acompanhada de uma certeza crescente. Onde quer que estivesse, Helena aprovaria qualquer decisão que colocasse a felicidade de Valentina em primeiro lugar. A clínica pediátrica da doutora Ana Morales não se parecia em nada com os estabelecimentos médicos que Ricardo costumava frequentar. Não havia o luxo ostensivo de hospitais particulares, nem a frieza impessoal de clínicas executivas.
As paredes coloridas exibiam murais pintados à mão, e a sala de espera estava equipada com brinquedos de madeira e livros infantis bem manuseados. Ricardo se sentou desconfortavelmente numa das cadeiras dimensionadas para pais acompanhantes, sentindo-se estranhamente exposto. Ao seu lado, Isabela parecia perfeitamente à vontade, balançando Valentina, que dormia tranquilamente em seus braços. Algumas mães na sala lançavam olhares curiosos ao trio inusual: o empresário de terno impecável, a babá de uniforme discreto e o bebê adormecido. "Senhor Montenegro", chamou a recepcionista sorrindo gentilmente. "A doutora Morales pode atendê-los agora." Ricardo se levantou rapidamente, ajustando a gravata num gesto nervoso. Estava acostumado a reuniões de alto risco, negociações milionárias, mas de alguma forma esta consulta médica o deixava mais ansioso que qualquer transação comercial. A doutora Morales era uma mulher de meia idade, com olhos perspicazes por trás de óculos de armação colorida. Seu jaleco branco estava decorado com pequenos bordados de animais, um detalhe que provavelmente encantava seus pacientes mais jovens. Pareceu momentaneamente surpresa ao ver Ricardo, que normalmente enviava a enfermeira particular ou Isabela às consultas de Valentina, mas se recuperou rapidamente. "Senhor Montenegro, que bom vê-lo pessoalmente", cumprimentou estendendo a mão. "E Isabela, como está a nossa pequena Valentina hoje?" "Está bem, doutora", respondeu Isabela. Finalmente conseguiu se alimentar adequadamente. A médica sorriu, indicando a maca acolchoada para o exame. "Ótimo. Vamos dar uma olhada nela. Pode colocá-la aqui, por favor?" Enquanto Isabela desenvolvia cuidadosamente Valentina da manta leve, a doutora Morales se voltou para Ricardo. "É a primeira vez que o vejo numa consulta, Sr. Montenegro. Aconteceu algo específico?" Ricardo pigarreou, sentindo o rosto esquentar ligeiramente. "Na verdade, sim. Precisamos discutir a alimentação de Valentina." A médica assentiu, voltando sua atenção para o bebê, que agora estava acordado, observando-a com olhos curiosos. Com movimentos gentis, mas eficientes, examinou Valentina, verificando reflexos, auscultando coração e pulmões, palpando o abdômen. "Ela ganhou peso desde nossa última consulta", observou a médica com evidente satisfação. "Quase 300 gramas. É uma notícia excelente, considerando as dificuldades que estava tendo com as fórmulas." Ricardo e Isabela trocaram um breve olhar. "Sobre isso, doutora", começou Ricardo reunindo coragem. "Descobri ontem que Valentina está sendo amamentada." A doutora Morales levantou os olhos da ficha, onde fazia anotações, seu olhar alternando entre Ricardo e Isabela, momentaneamente confusa. Então a compreensão surgiu em seu rosto. "Entendo", disse simplesmente, sem nenhum julgamento na voz. Voltou-se para Isabela. "A senhora é a fonte do leite materno." Isabela assentiu, um leve rubor colorindo suas bochechas. "Sim, doutora. Tive um bebê há 4 meses, mas ele..." Sua voz falhou ligeiramente. "Ele não sobreviveu. Ainda estou produzindo leite." A médica assentiu com compreensão. "Sinto muito por sua perda, Isabela", disse com genuína empatia. Depois, num tom mais profissional: "Está tomando alguma medicação? Tem alguma condição de saúde?" "Não, doutora. Estou saudável." "Álcool, tabaco, cafeína em excesso?" "Não consumo álcool nem tabaco. Apenas um café pela manhã." A médica fez algumas anotações, então olhou para Ricardo. "Senhor Montenegro, presumo que queira saber se este acordo é seguro para Valentina." "Exatamente", confirmou ele, grato pelo enfoque direto da médica. "Aconteceu espontaneamente. Valentina estava rejeitando todas as fórmulas. Isabela fez o que muitas amas de leite fizeram ao longo da história", completou a doutora Morales com um leve sorriso. "Não é algo comum nos dias de hoje, mas certamente não é sem precedentes." Voltou a examinar Valentina, que agora segurava firmemente seu estetoscópio. "Do ponto de vista médico, o leite materno é indiscutivelmente benéfico para bebês", explicou a médica. "Contém anticorpos e está perfeitamente formulado para as necessidades nutricionais,
e estudos indicam benefícios a longo prazo para o sistema imunológico e desenvolvimento cognitivo. Ricardo assentiu, processando a informação. Então é seguro? Com os devidos cuidados, sim, respondeu a doutora Morales. Recomendarei alguns exames para Isabela, apenas como precaução, embora não antecipe problemas. O mais importante é que Valentina está claramente respondendo bem. Está hidratada, ganhou peso, parece alerta e confortável. Ricardo sentiu um peso invisível ser levantado de seus ombros. Ainda havia algo profundamente estranho nesta situação, permitir que sua funcionária amamentasse sua filha, mas saber que era seguro e até benéfico para Valentina trouxe um alívio inesperado. Por quanto tempo seria necessário? Perguntou, tentando soar casual. A médica ajustou os óculos considerando a pergunta. Isso depende de vocês. Podemos continuar tentando diferentes fórmulas para Valentina paralelamente. Algumas crianças desenvolvem tolerância com o tempo. Outras precisam de fórmulas especiais. Fez uma pausa, observando a interação silenciosa entre Valentina e Isabela, que gentilmente acariciava a mãozinha do bebê enquanto a médica falava. O que posso dizer com certeza é que o leite materno seria benéfico pelo menos até os 6 meses, idealmente mais. Mas entendo que este é um acordo não convencional. Ricardo observou sua filha, que parecia perfeitamente contente nos braços de Isabela. As palavras da médica ecoavam em sua mente. Benéfico, respondendo bem, ganhou peso. Obrigado pela honestidade, doutora, disse finalmente. Podemos continuar com este acordo por enquanto monitoramos como Valentina responde às fórmulas. Isabela o olhou, uma expressão de alívio e gratidão em seu rosto. Excelente, respondeu a médica, fazendo mais anotações. Gostaria de recomendar consultas quinzenais para acompanhar de perto o desenvolvimento de Valentina. Isabela, pedirei alguns exames básicos apenas por protocolo. Claro, doutora, assentiu Isabela prontamente. Quando saíram do consultório, Ricardo se sentiu estranhamente leve, como se uma decisão importante tivesse sido tomada, um caminho escolhido. O sol da tarde banhava a calçada, enquanto caminhavam em direção ao carro, onde o motorista aguardava pacientemente. Obrigada, senhor, disse Isabela suavemente, enquanto Ricardo abria a porta traseira para ela e Valentina. Por quê? Perguntou ele genuinamente surpreso. Por confiar em mim, respondeu ela simplesmente. Sei que não é uma situação convencional. Ricardo observou Valentina, adormecida novamente no colo de Isabela. Sua filha parecia tão pequena, tão vulnerável e, ainda assim, pela primeira vez desde seu nascimento, verdadeiramente bem. Estou fazendo o que é melhor para ela, disse, mais para si mesmo que para Isabela. No caminho de volta à mansão, Ricardo se surpreendeu fazendo algo que não fazia há meses. Cancelou suas reuniões da tarde. Algo havia mudado dentro dele nas últimas 24 horas. Uma compreensão crescente de que o império que havia construído, por maior que fosse, significava pouco em comparação com a pequena vida que agora dependia dele. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina à mansão Montenegro. Ricardo ajustou sua agenda para estar presente nos momentos-chave do dia. O café da manhã, quando Valentina geralmente estava mais alerta, e o início da noite, antes de seu último sono. A relação entre Ricardo e Isabela se transformou gradualmente. O desconforto inicial deu lugar a um entendimento mútuo, uma parceria silenciosa centrada no bem-estar de Valentina. Ele aprendeu a trocar fraldas, desajeitadamente no início, depois com crescente confiança, a reconhecer os diferentes choros, a balançar Valentina de forma que ela adormecesse rapidamente. Ainda havia momentos de estranheza, especialmente quando Isabela precisava amamentar Valentina. Nos primeiros dias, Ricardo inventava desculpas para sair do cômodo. Gradualmente, porém, a necessidade de privacidade diminuiu, substituída por uma aceitação pragmática da situação. As vezes em que pegava Valentina logo após ela ter sido alimentada, sentindo seu corpinho satisfeito e relaxado contra seu peito, lembravam-no de que qualquer desconforto pessoal era um pequeno preço a pagar pelo bem-estar de sua filha. Uma tarde de domingo, quase um mês depois daquela primeira descoberta impactante,
Ricardo estava sentado na varanda com Valentina adormecida em seus braços quando Isabela apareceu com uma xícara de chá. Pensei que poderia querer algo para beber, senhor, ofereceu colocando a xícara na mesa lateral. Obrigado, Isabela, respondeu ele, surpreendendo-se com a naturalidade do momento. Quando foi que esta mulher, inicialmente uma estranha contratada para uma função específica, se tornara uma parte tão integral de sua vida cotidiana? Isabela permaneceu por um momento observando Valentina. Ela está muito bem, comentou com evidente satisfação. A doutora Morales ficou impressionada com o ganho de peso na última consulta. Ricardo assentiu, um discreto orgulho inflando seu peito. É graças a você, disse, olhando-a diretamente. Isabela corou levemente desviando o olhar. Apenas fiz o que qualquer um faria. Não, corrigiu Ricardo gentilmente. Não é verdade. O que você faz, o que oferece a Valentina, vai muito além de suas obrigações profissionais. E sou grato por isso. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som da respiração de Valentina e o canto ocasional dos pássaros no jardim. Naquele momento tranquilo, Ricardo se deu conta de algo que vinha crescendo silenciosamente dentro dele. Pela primeira vez desde a morte de Helena, se sentia em paz. Não era uma paz completa. A dor da perda ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria. Mas agora existia algo mais junto a essa dor. Um novo propósito, um novo sentido de pertencimento, centrado na pequena vida em seus braços e na mulher que, através de sua própria perda, havia trazido cura à sua casa. Isabela, chamou quando ela se virava para ir embora. Sim, senhor. Acho que é hora de você me chamar de Ricardo. 6 meses depois. Ricardo. O nome soou estranho nos lábios de Isabela, como uma roupa nova que ainda não se ajustava perfeitamente. Repetiu-o mentalmente várias vezes, enquanto arrumava o quarto de Valentina na manhã seguinte, tentando se acostumar a esta nova intimidade. 3 meses atrás, quando aceitou o emprego, jamais teria imaginado que a relação com seu patrão evoluiria para algo que transcendia as barreiras profissionais tradicionais. Não era apenas o fato de amamentar Valentina, algo que inicialmente havia sido uma solução de emergência e agora se tornara parte natural da rotina. Era a forma como os 3 haviam começado gradualmente a funcionar como uma unidade, preenchendo os vazios deixados pelas perdas que cada um carregava. Valentina agora tinha quase 5 meses, um bebê vibrante e sorridente, que pouco lembrava a recém-nascida, abatida e chorosa dos primeiros dias. Seu desenvolvimento acelerado encantava tanto Isabela quanto Ricardo. Cada novo som, cada pequena conquista era celebrada como um milagre compartilhado. Ela está tentando se virar de novo, observou Ricardo, entrando no quarto com uma xícara de café nas mãos. Isabela sorriu observando Valentina, que, deitada no tapete de atividades, fazia esforços determinados para se virar de bruços para de costas. Sim, está cada vez mais perto de conseguir. É incrível como desenvolvem força rapidamente. Ricardo se sentou no chão junto à sua filha. Algo impensável semanas atrás. O homem que antes parecia fora de lugar em sua própria casa, agora se movia com crescente confiança nos espaços dedicados a Valentina. A gravata e o paletó formais haviam dado lugar a camisas casuais nos fins de semana. O cabelo perfeitamente penteado às vezes ficava bagunçado depois de brincadeiras de esconde-esconde que faziam Valentina gargalhar. Tenho uma reunião importante hoje, mas devo voltar antes do jantar, informou, observando sua filha com óbvio orgulho. A propósito, minha mãe ligou ontem à noite. Quer finalmente conhecer a neta. Isabela levantou as sobrancelhas, surpresa. Ricardo raramente mencionava sua família estendida, e ela só sabia o básico. Pais divorciados, relação distante com ambos, sem irmãos. Isso é bom, não é? Respondeu com cautela. Ricardo esboçou um meio sorriso sem humor. Depende da perspectiva. Vitória Montenegro é complicada. Provavelmente está mais interessada em seu novo status de avó para exibir nas redes sociais do que em conhecer realmente Valentina. A amargura em sua voz era palpável.
Isabela continuou dobrando cuidadosamente os macacãozinhos de Valentina, dando a Ricardo espaço para elaborar se desejasse. Quer vir no próximo fim de semana? Continuou ele após um momento. Pediu que eu preparasse a casa adequadamente. Típico. Entendo, respondeu Isabela, imaginando o que significaria preparar adequadamente para alguém como Ricardo, cuja casa já era um exemplo de perfeição arquitetônica e decorativa. O problema é, hesitou, parecendo subitamente desconfortável. Ela não sabe sobre nosso acordo, sobre você amamentar Valentina. Ah! Isabela sentiu uma leve opressão no peito. Claro que esse aspecto de sua relação com a família Montenegro seria difícil de explicar a pessoas de fora, especialmente a uma avó tradicionalista. Não precisamos mencionar, ofereceu prontamente. Posso me manter mais distante durante a visita, apenas como a babá. Ricardo franziu o senho, aparentemente insatisfeito com a sugestão. Não é justo para você nem para Valentina. Vocês duas têm uma rotina, uma conexão. Não quero interromper isso só para aplacar os julgamentos da minha mãe. Isabela sentiu um calor inesperado se espalhar em seu peito diante das palavras dele. Era verdade. Ela e Valentina haviam desenvolvido um vínculo profundo nesses meses. A pequena reconhecia sua voz, se acalmava em seus braços, respondia às suas canções de ninar. Não era apenas o leite que as conectava, mas algo mais fundamental, primordial. Agradeço sua consideração, mas sou perfeitamente capaz de me adaptar por um fim de semana, assegurou. Além disso, talvez seja uma boa oportunidade para tentarmos novamente algumas das fórmulas especiais. Valentina parece estar tolerando melhor as pequenas doses que testamos recentemente. Ricardo assentiu lentamente. As tentativas com fórmulas especiais haviam mostrado resultados promissores nas últimas semanas. Valentina ainda preferia o leite materno, mas já não rejeitava completamente as alternativas como antes. Podemos tentar, concordou finalmente, levantando-se. Mas se ela se sentir desconfortável, voltamos ao normal, independentemente do que minha mãe pense. A firmeza em sua voz surpreendeu Isabela. O Ricardo que conhecera no início, distante, inseguro com a paternidade, obcecado com aparências, provavelmente teria priorizado as expectativas sociais. Este novo Ricardo, que emergira nos últimos meses, colocava o bem-estar de Valentina acima de tudo. Valentina escolheu esse momento para finalmente conseguir se virar. Seu pequeno corpinho rolando de bruços para costas, seus olhos verdes se abrindo com a surpresa de sua própria conquista. Conseguiu! Exclamou Isabela, genuinamente entusiasmada. Ricardo abriu um sorriso radiante, agachando-se novamente para aplaudir sua filha. Isso aí, princesa, você é incrível, Valentina respondeu com uma gargalhada borbulhante que encheu o quarto. Momentos como este haviam se tornado cada vez mais frequentes. Pequenas celebrações compartilhadas, alegrias simples que gradualmente preenchiam os espaços vazios deixados pela tragédia em ambas as vidas. O fim de semana chegou mais rápido do que Isabela gostaria. Desde o anúncio da visita de Vitória Montenegro, uma tensão sutil se instalara na mansão. A equipe de funcionários, que normalmente se resumia a Isabela, a diarista que vinha 3 vezes por semana, e o motorista ocasional, foi temporariamente expandida para incluir uma equipe de limpeza adicional, um jardineiro extra e até mesmo um chefe particular. Isabela observava os preparativos com uma mistura de fascinação e apreensão. Se a casa já era impecável no dia a dia, agora parecia o cenário de uma revista. Cada superfície reluzente, cada arranjo floral perfeitamente posicionado. É sempre assim quando sua mãe visita? Perguntou a Ricardo na noite anterior à chegada de Vitória, enquanto ambos observavam Valentina brincar em seu cercadinho na sala. Na verdade, ela nunca esteve nesta casa, respondeu ele, surpreendendo-a. Quando Helena estava viva, normalmente nos encontrávamos em restaurantes ou na casa dela em Campos do Jordão. Acho que esta é a primeira vez que teremos um fim de semana completo juntos desde que saí de casa para a universidade. A revelação fez Isabela entender melhor a ansiedade que Ricardo vinha demonstrando nos últimos dias.
As ligações telefônicas constantes verificando detalhes, as instruções minuciosas para os funcionários, a inspeção pessoal de cada cômodo. Ah, Valentina vai encantá-la, assegurou Isabela, tentando aliviar a tensão evidente nos ombros dele. É impossível resistir àquele sorriso. Ricardo lhe lançou um olhar agradecido. Obrigado por tudo isso, disse, gesticulando vagamente. Por sua flexibilidade com esta visita, por sua compreensão, por... Deixou a frase inacabada, mas Isabela entendeu. Nos últimos dias haviam trabalhado juntos para preparar Valentina para uma rotina temporariamente alterada. Testaram diferentes fórmulas, ajustaram horários, conversaram sobre como lidar com possíveis crises. Era uma parceria que ia muito além da relação patrão-funcionária, e ambos sabiam disso. É meu trabalho, respondeu ela, embora soubesse que não era bem assim. Não, não é, contradisse Ricardo, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade inesperada. O que você faz por Valentina, por esta casa, por mim, vai muito além de qualquer descrição de cargo. O momento foi interrompido pelo telefone tocando. Ricardo atendeu rapidamente, seu rosto assumindo uma expressão que Isabela reconheceu como sua máscara profissional. Sim, mamãe. Sim, estamos prontos para recebê-la amanhã. Não, não é necessário que o motorista vá buscá-la. Entendo que prefere vir com seu próprio carro. Sim, Valentina está ótima. Mal pode esperar para conhecê-la. Isabela sorriu discretamente diante da última parte. Valentina, com apenas 5 meses, certamente não estava antecipando nada. Muito menos uma visita da avó que nunca tinha visto. Mas entendeu a pequena mentira social, o esforço de Ricardo para agradar a uma mãe aparentemente exigente. Enquanto ele continuava a conversa, Isabela se aproximou de Valentina, que agora tentava alcançar um chocalho colorido. A pequena, imediatamente, abriu um sorriso de reconhecimento, estendendo os bracinhos para ser pega. Vamos ter um fim de semana interessante, pequena, murmurou Isabela, levantando Valentina em seus braços. Vamos conhecer a vovó Vitória. Uma onda de melancolia inesperada a atingiu. Este momento, a primeira visita da avó, deveria ser compartilhado com Helena, a mãe de Valentina. Em vez disso, era ela, Isabela, quem estava ali, ocupando um espaço que nunca deveria ter sido seu. Não pela primeira vez desde que começara este trabalho, Isabela se perguntou sobre os estranhos caminhos do destino. A perda de Daniel havia deixado um vazio que parecia impossível de preencher. No entanto, aqui estava ela, com outra criança em seus braços, oferecendo não apenas seu leite, mas também seu carinho, sua presença, seu coração. Ricardo terminou a ligação com um suspiro exasperado. Está trazendo presentes para compensar sua ausência nesses meses cruciais, informou com evidente ironia. Aparentemente, 5 meses sem visitar a primeira neta é algo que se pode resolver com ursinhos de pelúcia importados. Isabela apenas sorriu suavemente, balançando Valentina, que começava a ficar com sono em seus braços. Presentes são bons, e quem sabe, quando conhecer Valentina pessoalmente, algo mude. Ricardo as observou por um longo momento, uma expressão indescritível em seu rosto. Talvez assentiu finalmente. Você sempre vê o melhor nas pessoas, não é? Nem sempre, respondeu Isabela, pensando em seu ex-marido, nas enfermeiras insensíveis da UTI neonatal, nos médicos que falaram de Daniel como um caso e não como seu filho. Mas tento dar o benefício da dúvida. Valentina adormeceu em seus braços, a respiração suave e regular. Ricardo se aproximou, tocando gentilmente a bochecha de sua filha com a ponta dos dedos. Ela tem sorte de ter você, disse em voz baixa. Nós dois temos, respondeu Isabela antes que pudesse conter as palavras. A visita de Vitória Montenegro não foi o desastre que Ricardo temia, mas também não foi o encontro caloroso que Isabela secretamente esperava. A elegante senhora de 60 anos, com seu cabelo impecavelmente tingido e joias discretas, mas caras, se mostrou educadamente interessada em Valentina, embora mais preocupada com as fotografias para suas redes sociais que em se conectar realmente com a neta. Ela tem os olhos dos Montenegro,
comentou Vitória durante o elaborado almoço preparado pelo chefe temporário. Mas o formato do rosto é todo de Helena. Ricardo apenas assentiu, trocando um olhar rápido com Isabela, que alimentava discretamente Valentina com uma das fórmulas especiais numa cadeirinha ao lado da mesa. O que surpreendeu a todos, porém, foi a reação de Valentina em relação à sua avó. O bebê, normalmente sociável, se mostrou estranhamente fascinado por Vitória, observando-a com intensidade e até sorrindo quando a senhora finalmente se dignou a segurá-la brevemente para uma foto. "Parece que ela me reconhece", comentou Vitória com evidente satisfação. "É o perfume", explicou Isabela impulsivamente, atraindo o olhar surpreso de todos. "Perdão pela intromissão, mas notei que a senhora usa o mesmo perfume que tinha no quarto de Valentina. Numa das fotografias da dona Helena." Um silêncio caiu sobre a mesa. Ricardo olhou para Isabela com uma expressão indescritível, enquanto Vitória pareceu momentaneamente desarmada. "Helena adorava esse perfume", disse a senhora finalmente, a voz ligeiramente mais suave. "Dei a ela no primeiro Natal que passamos juntas, quando Ricardo a trouxe para conhecer a família." Por um breve momento, algo genuíno surgiu por trás da fachada perfeitamente composta de Vitória, uma vulnerabilidade, uma dor compartilhada pela perda de Helena. O momento passou rapidamente, mas deixou uma atmosfera diferente, menos tensa no ambiente. Naquela noite, depois que Vitória se retirou para o quarto de hóspedes, Ricardo encontrou Isabela na cozinha, preparando as mamadeiras para os possíveis despertares noturnos de Valentina. "Você estava certa", disse ele, apoiando-se na bancada. "Sobre o perfume, nunca me dei conta, mas Valentina sempre se acalma mais quando está perto daquelas fotos de Helena." Isabela sorriu suavemente. "Bebês têm um olfato incrivelmente desenvolvido. É uma das primeiras formas de reconhecimento. Valentina nunca conheceu Helena, mas de alguma forma reconhece aquele cheiro como familiar, seguro." Ricardo a observou trabalhar por um momento, admirando a eficiência tranquila de seus movimentos. "Você seria uma ótima médica, sabia?", comentou, pegando-a de surpresa. "O conhecimento que tem sobre desenvolvimento infantil, sua intuição." Isabela sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. "Era meu sonho, na verdade", confessou. "Medicina pediátrica. Mas a vida tomou outros rumos." "Nunca é tarde", respondeu Ricardo com uma seriedade que a fez levantar o olhar. "Se ainda é algo que você deseja, poderíamos encontrar uma forma." O "poderíamos" não passou despercebido. Isabela sentiu algo se mexer dentro dela, uma esperança que vinha crescendo silenciosamente nos últimos meses de que talvez seu lugar naquela casa fosse mais permanente do que inicialmente havia planejado. Antes que pudesse responder, porém, o som do interfone do quarto de Valentina interrompeu o momento. O choro familiar indicava que era hora da alimentação noturna. "Vou eu", disse Ricardo. "Você já fez mais que suficiente hoje, lidando com minha mãe e suas perguntas indiscretas sobre seu histórico profissional." Isabela riu suavemente, lembrando-se do interrogatório sutil de Vitória sobre suas qualificações para cuidar de Valentina. "Ela só está sendo protetora à sua maneira, sempre defendendo os outros", observou Ricardo com um sorriso que iluminou seus olhos. "É uma das coisas que mais admiro em você." O comentário ficou pairando entre eles, carregado de significados não expressos, enquanto Ricardo saía para atender Valentina. O domingo amanheceu com uma chuva leve, o som das gotas nas janelas criando uma atmosfera aconchegante dentro da mansão. Vitória partiria depois do almoço, e uma calma antecipada já pairava no ar. O alívio de retornar à rotina estabelecida, a intimidade confortável que os três haviam construído. Isabela estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouviu vozes vindas da sala. Ricardo e sua mãe conversando em tons baixos mais intensos. Não era sua intenção escutar, mas as palavras chegavam em fragmentos. "Ela não é apenas uma funcionária, mamãe." "O que as pessoas vão dizer, Ricardo? Já não bastam os rumores sobre..." "Não me importo com rumores. Estou pensando em Valentina, no bem-estar dela." "Ela nunca vai substituir Helena. Você sabe disso." Isabela sentiu uma opressão no peito.
Claro que Vitória havia percebido a dinâmica entre ela e Ricardo, o acordo não convencional, o vínculo evidente com Valentina. Uma senhora da alta sociedade como ela certamente reconheceria os sinais de uma família se formando, ainda que de maneira não tradicional. Afastou-se, determinada a não ouvir mais, o coração batendo acelerado. Ricardo estava a defendendo seu lugar naquela casa. Mas Vitória tinha razão num ponto crucial. Isabela nunca substituiria a Helena. Nunca foi essa sua intenção. Algumas horas mais tarde, após um almoço surpreendentemente cordial e a partida de Vitória, Isabela se encontrava no jardim com Valentina, aproveitando os raios de sol que surgiam entre as nuvens dispersas. O bebê balbuciava alegremente, enquanto Isabela apontava as flores, nomeando-as pacientemente. "Estamos aprendendo botânica hoje?" perguntou Ricardo, aproximando-se com 2 xícaras de chá. "Nunca é cedo demais para as ciências", respondeu Isabela, aceitando a xícara oferecida. "Como foi a despedida?" Ricardo se sentou ao seu lado no banco do jardim, observando Valentina, que agora tentava alcançar uma borboleta que passava. "Surpreendentemente amigável. Até disse que voltará para o primeiro aniversário de Valentina." Isabela sorriu, feliz pela pequena conquista familiar. "Que bom. Valentina merece conhecer todos os lados de sua família." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já não precisam preencher cada momento com palavras. "Minha mãe acha que estou tentando substituir Helena", disse Ricardo finalmente, olhando para a xícara em suas mãos. "Com você." Isabela sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. "É uma preocupação compreensível. Ela amava Helena." "Sim, amava", assentiu Ricardo. "Todos nós amávamos." Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. "Mas minha mãe está enganada. Não estou tentando substituir ninguém. O que aconteceu com Helena, a dor dessa perda, sempre será parte de mim, de Valentina." Voltou-se para encarar Isabela diretamente. "O que você trouxe a esta casa, porém, não é uma substituição. É algo novo, diferente, igualmente valioso." Isabela sentiu lágrimas inesperadas se formarem em seus olhos. Baixou o olhar para Valentina, que agora observava uma formiga no gramado com fascinação infantil. "Quando perdi Daniel", disse, a voz suave mas firme, "pensei que nunca mais sentiria alegria, que aquela dor me definiria para sempre." Ricardo esperou pacientemente enquanto ela reunia coragem para continuar. "Então, por um acaso do destino, vim parar nesta casa com Valentina, com você, e descobri que o coração tem uma capacidade incrível de expansão, que é possível carregar a dor da perda e, simultaneamente, abrir espaço para novos amores." A palavra amor ficou pairando entre eles carregada de significados. Ricardo estendeu a mão tocando gentilmente a dela. "Isabela, não sei exatamente como colocar isso em palavras, mas vocês duas, Valentina e você, me salvaram a vida." Literalmente estava me afogando em trabalho, em culpa, em arrependimentos. Só estava existindo, não vivendo. Valentina escolheu esse momento para balbuciar animadamente, atraindo o olhar de ambos. O bebê sorriu, revelando as covinhas idênticas às de Ricardo, estendendo os braços para ser pega. "Acho que ela concorda", brincou Isabela, levantando a pequena, que imediatamente se aconchegou contra seu peito. Ricardo as observou por um longo momento, sua expressão se suavizando com algo que parecia muito similar à reverência. "Me casei jovem com Helena, sabendo exatamente o que queria", disse pensativo. "Agora, aos 37 anos, estou reaprendendo tudo. Como ser pai, como seguir em frente depois de uma perda devastadora, como amar novamente." A última parte foi quase um sussurro, mas Isabela ouviu claramente. Sentiu o coração disparar, mas permaneceu quieta, deixando-o encontrar as palavras em seu próprio ritmo. "Não sei o que o futuro reserva para nós três", continuou Ricardo, "mas sei que não quero que você seja apenas a babá de Valentina, ou a mulher que a amamentou durante um período difícil. Quero que seja parte permanente de nossas vidas, de qualquer forma que você desejar." Isabela olhou para Valentina,
que agora cochilava pacificamente em seus braços. Depois para Ricardo, vendo nele não mais o empresário viúvo que a havia contratado, mas o homem complexo, imperfeito e maravilhoso que havia aprendido a conhecer e amar. Acho que já sou, respondeu simplesmente. Ricardo sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que fazia seus olhos brilharem. Tenho algo para você, disse, tirando um envelope do bolso. Ou melhor, para nós. Intrigada, Isabela abriu o envelope com uma mão enquanto segurava Valentina segura com a outra. Dentro, encontrou um formulário oficial da Faculdade de Medicina da USP e uma carta de recomendação assinada pela doutora Ana Morales. Ricardo, o que é isso? Uma possibilidade, respondeu ele. Se ainda quiser seguir seu sonho de se tornar pediatra, o semestre começa em 2 meses. Poderíamos reorganizar a rotina, contratar ajuda adicional quando necessário. Valentina já está mais adaptada às fórmulas especiais, embora, claro, nada se compare ao seu leite. Isabela sentiu as lágrimas voltarem, desta vez impossíveis de conter. Mas como? Quando? Venho pensando nisso há algum tempo, admitiu Ricardo. Desde que você mencionou seu sonho interrompido. Falei com a doutora Morales, que ficou entusiasmada em recomendá-la. O resto, bem, são apenas detalhes logísticos. E Valentina? Perguntou Isabela, olhando para o bebê adormecido. Valentina terá uma mãe médica, respondeu Ricardo com simplicidade. Se você quiser, claro. Se estiver pronta para esse papel, para nós. A palavra mãe atingiu Isabela como uma onda de emoção pura. Não uma substituta para Helena, jamais, mas uma nova mãe trazendo seu próprio amor, sua própria história para Valentina. Estou pronta, respondeu, sua voz firme apesar das lágrimas. Para tudo isso. Ricardo se inclinou, tocando suavemente os lábios dela com os seus. Seu primeiro beijo, gentil como uma promessa, selando um futuro que nenhum deles poderia ter previsto 6 meses antes. Valentina se mexeu entre eles como se pressentisse a importância do momento, abrindo os olhos para olhar de um para o outro com uma expressão que parecia quase de aprovação. E assim, sob o céu que se clareava depois da chuva, com o aroma das flores do jardim flutuando no ar, 3 almas marcadas pela perda encontraram um novo começo. Não uma substituição do que haviam perdido, mas uma reconfiguração do que o amor poderia ser em todas as suas formas inesperadas e maravilhosas. 1 ano depois. Era uma manhã de março, exatamente 1 ano depois de Isabela começar a trabalhar na Casa Montenegro. O sol entrava pelas janelas da cozinha enquanto tomavam café juntos. Agora não mais como patrão e funcionária, mas como família. Pai, você se lembra que dia é hoje? Perguntou Valentina. Não, essa não era Valentina falando. Era a memória de Ricardo que se confundia por um momento. Valentina, agora com mais de 1 ano, estava sentada em sua cadeirinha, brincando com pedaços de banana, enquanto Isabela terminava de se arrumar para mais um dia na Faculdade de Medicina. Como foi a prova ontem? Perguntou Ricardo, ajustando a gravata enquanto observava sua família. Acho que foi bem, respondeu Isabela, beijando o topo da cabeça de Valentina. Pediatria básica está sendo mais fácil do que eu esperava. Acho que tenho uma boa professora particular em casa. Ela olhou para Valentina com um sorriso. A menina havia dado seus primeiros passos há 2 semanas e agora não parava quieta, explorando cada canto da casa com curiosidade insaciável. Mamãe escola, balbuciou Valentina, estendendo os braços para Isabela. A palavra mamãe ainda fazia o coração de Isabela se aquecer toda vez que a ouvia. Não havia substituído Helena na memória da família, mas havia encontrado seu próprio lugar único no coração de Valentina. Mamãe vai para a escola sim, disse Isabela, pegando a menina no colo por um momento. E quando mamãe se formar, vai cuidar de crianças como você. E de mim também, acrescentou Ricardo, aproximando-se para abraçar as duas. Para sempre. A vida havia encontrado um novo equilíbrio. Isabela estudava medicina durante o dia, com Carmen, que Ricardo havia contratado como babá adicional, cuidando de Valentina. Nas noites, os 3 se reuniam para jantar, brincar e compartilhar as pequenas conquistas do dia.
Valentina ainda mamava ocasionalmente, especialmente quando estava doente ou precisava de conforto, mas agora também comia de tudo e havia desenvolvido uma personalidade própria, curiosa como a mãe, determinada como o pai e com um sorriso que podia derreter qualquer coração. A doutora Morales ligou ontem, disse Ricardo, enquanto colocavam Valentina de volta na cadeirinha. Quer saber se você tem interesse em fazer estágio em sua clínica durante as férias. Os olhos de Isabela se iluminaram. Sério, seria incrível. Ela disse que nunca teve uma estagiária que entendesse tão bem as necessidades dos bebês. Algo sobre experiência prática excepcional. Sorriram juntos, lembrando-se de como tudo havia começado. Uma situação desesperadora que se transformou na base de sua família. Naquela tarde, depois que Ricardo voltou do trabalho e Isabela da faculdade, os três foram ao parque onde Valentina havia aprendido a andar. Era um ritual semanal agora, tempo de qualidade em família, longe das demandas do trabalho e dos estudos. "Papai, bola!" gritou Valentina, apontando para uma bola vermelha que havia rolado em sua direção. Ricardo riu, pegando a bola e sentando-se na grama para brincar com a filha. Isabela se juntou a eles e logo os três estavam rindo e brincando sob o sol da tarde. "Você se arrepende?" perguntou Ricardo de repente, durante uma pausa na brincadeira. "De quê?" "De ter ficado. De ter mudado todos os seus planos." Isabela olhou para Valentina, que agora corria atrás de uma borboleta com a determinação de uma exploradora, depois para Ricardo, cujos olhos já não carregavam a tristeza desesperada do ano anterior. "Meus planos mudaram no momento em que segurei Valentina pela primeira vez", disse ela suavemente. "Não foi uma decisão que tomei com a cabeça, foi algo que meu coração decidiu antes mesmo de eu perceber." "E Daniel?" perguntou Ricardo gentilmente. Era um nome que raramente mencionavam, mas que nunca foi esquecido. "Daniel sempre será parte de mim", respondeu Isabela, tocando instintivamente o pequeno pingente que usava no pescoço, uma foto minúscula de seu filho. "Mas aprendi que carregar amor por alguém que perdemos não diminui nossa capacidade de amar quem está conosco. Na verdade, acho que me fez amar vocês dois ainda mais intensamente." Valentina voltou correndo, se jogando no colo de Isabela, com uma gargalhada contagiante. "Mamãe, papai, amor!" declarou abraçando os dois com seus bracinhos pequenos mais fortes. "Amor!" repetiu Ricardo, olhando para sua família. Não a família que havia planejado, mas a família que a vida lhe havia dado. Muito amor. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons laranjas e rosas, três corações que haviam sido quebrados pela perda encontraram cura na união. Não era a vida que qualquer um deles havia imaginado, mas era real, era deles, e era mais preciosa exatamente por ter nascido das cinzas da dor. Isabela sabia que ainda havia anos de estudo pela frente, desafios a enfrentar, momentos difíceis a superar. Mas também sabia que, acontecesse o que acontecesse, eles enfrentariam juntos, como família. Que no fundo do coração tinha certeza de que onde quer que Daniel e Helena estivessem, eles aprovavam esta segunda chance de amor que havia brotado da mais improvável das circunstâncias. Se você gostou desta história, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe nos comentários seu nome e a cidade de onde nos escuta. Um grande abraço a todos e até a próxima.